Ainda para te ajudar a preencher lá aquela planilha de produção do curso, eu vou deixar aqui alguns documentos que são importantes também para a gente conhecer, para poder criar lá a estrutura e planejar, tá? Por exemplo, o documento de formato EAD da faculdade, esse é um formato que eu criei aí para a gente poder fazer o curso, mas cada faculdade tem o seu. Então é importante que esse formato fique contemplado dentro desse plano de disciplina que você está desenvolvendo. Porque senão, se ficar desconectado, você vai acabar tendo mais dificuldade na hora de fazer esse material no AVA, tá certo? Então, abre aí, baixa esse documento, abre ele, dá uma olhada, que ele tem informações bem interessantes, que eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Tem também um modelo de um PDI aqui, eu estou usando da Fundação, que é um modelo de plano de desenvolvimento institucional. Ali também tem informações importantes, tá? Então aqui, ó, vamos ver. Eu tenho aqui o formato EAD para essa disciplina, eu tenho uma aula magna, eu tenho um fórum que é geral, eu tenho que colocar a ementa da disciplina, então essas coisas eu preciso construir dentro do meu curso, e para construir dentro do meu curso no Moodle, eu preciso ter isso dentro da minha planilha, tá certo? Então contempla dentro da planilha para depois a gente jogar isso para dentro do Moodle e fazer o curso lá dentro, tá bem? Então eu tenho aqui uma aula intermediária que é presencial, que é para as provas, tem uma aula intermediária aqui também para as provas e uma aula final, tá certo? Então quando eu entrar com a ambientação, aqui ó, eu tenho a apresentação da disciplina, material de apoio em PDF, os PowerPoints, se você tem PowerPoint desse material você pode colocar. Lembrando que se você vai colocar PowerPoint é interessante narrar, colocar algum outro tipo de recurso, tá certo? Aí eu tenho as unidades elas têm modelos aqui, ó, tem uma apresentação para cada unidade, né? E aí pensando que uma disciplina ela vai ter no mínimo 4 unidades, então você vai precisar de 4 vezes essas partes aqui que a gente vai falar agora. Então eu tenho, por exemplo, a apresentação daquele pedacinho da disciplina, um desafio, que é uma situação problema que você pode oferecer para o aluno, um infográfico, tá? Um infográfico são informações para o aluno começar a fazer a resolução daquele problema que você deu para ele. Um conteúdo de livro, então você pode colocar um link da biblioteca digital ou colocar material seu, se eu tenho uma apostila, se eu tenho material que é propriedade minha, eu posso colocar ali nesse pedaço para o cara poder estudar, ler, participar, tá bem? Tem um espaço de dica do professor, então a dica do professor é um vídeo, geralmente falando de determinado ponto ali do material que você está entregando, dando uma dica sobre aquele material, sobre aquele conceito em específico, tá? Eu tenho também exercício de fixação, são exercícios simples de alternativa, tá? Pode ser no padrão ENAD ou não, depende da instituição, geralmente sim, né? Você monta no padrão ENAD e aí esse padrão ENAD, essas questões são poucas questões só para fixar o entendimento do aluno em relação ao conteúdo que você está entregando dessa disciplina. Aí você tem um espaço que é na prática, onde ele vai fazer uma situação problema realmente, né? No nosso caso aqui a gente está produzindo o curso, né? É o na prática nosso. Tem o Saiba Mais, que são informações adicionais à nossa conversa aqui, então eu tenho um texto, eu tenho um link, eu coloco como o adicional para fazer com que o aluno aprenda mais a respeito daquele assunto, tá bem? E por fim, as duas últimas coisas aqui, a gente tem o fórum. O fórum é um espaço assíncrono, um espaço que não é ao vivo, não é no mesmo momento, mas que precisa de uma mediação de conversa ali dentro. E aí é o papel importante do tutor que vai fazer essa mediação, tá certo? Vai fazer essa conversa, esse diálogo entre os alunos, o professor e o conteúdo em si, para que ele aprenda a essência do conteúdo. Então o tutor é importante nesse momento para fazer toda essa mediação, essa base de informação para o aluno poder aprender e aprender corretamente, tá ok? Também verificar se de repente não tem uma duplicidade de texto lá no fórum, se não há texto copiado da internet, que isso geralmente é comum, né, do aluno fazer. Depois ele entende que ele precisa raciocinar e aí ele vai começar a procurar escrever melhor ali as palavras e a entender melhor como funciona a coisa.
Mas é importante que o tutor esteja atento justamente para que não ocorra nenhum desses problemas, tá ok? Depois a gente tem aí as referências, né, que eu coloco no final, lá no começo e no final do material, justamente para o aluno que quiser, quero aprender um pouco mais sobre esse determinado autor, ou quero aprender mais sobre esse assunto, ele vai lá nas referências e pesquisa um pouco mais. Ele vai nas referências e pesquisa um pouco mais a respeito disso, beleza? Então você tem esse arquivo aqui, que é um arquivo de ajuda. Depois a gente tem aqui o modelo de PDI, com informações do PDI, que você pode baixar também. E um regulamento do NEAD, né? O regulamento do NEAD funciona como se fosse um regulamento para regulamentar esse formato EAD. Ficou meio prolixo, né? Tipo, redundante. Mas, basicamente, o regulamento do NEAD são as diretrizes que o núcleo de EAD oferece para que você possa desenvolver o seu material usando essas diretrizes, ok? Para você não sair construindo de qualquer jeito e depois lá na frente ter que ficar refazendo tudo. Então, olha bem antes de fazer a sua planilha, vamos partir para a planilha. Então, a gente tem esses documentos para serem vistos e entendidos antes de começar essa nossa planilha, tá bem? Boa sorte então aí e a gente vai conseguir seguir em frente, tá bem?